Olá a todos, meu nome é João Eduardo Gama, tenho 19 anos, sou estudante de cinema, sou fundador e editor das primeiras 3 edições da revista Imagem e Palavra, e venho aqui hoje a convite do meu grande amigo Cauê Dias Batista para falar um pouco sobre o meu filme favorito, A Moça com a Valise, do diretor de cinema Valerio Zurlini. Uma breve introdução sobre o diretor e a obra. Filme de 1961, estrelado por Jacques Perrin e Claudia Cardinale. E o diretor em si, Valerio Zurlini, uma breve biografia sobre ele. Zurlini nasce no começo do século XX, tem uma formação burguesa e católica, assim como outros pares da sua geração, como Antonioni Visconti. Após se formar em Direito, com a pedido do pai, rompe com a família e entra para a resistência italiana no final da Segunda Guerra Mundial, conjuntamente entrando também para o Partido Comunista. Esse período em que Zurlini decide seguir a arte, após sair do Direito, marca um grande encontro dele com a literatura. Um meio que é essencial para a compreensão da sua obra, porque das suas grandes influências, a maior parte nasce dali, e também da pintura. Entre os principais nomes que podem se citar, eu acredito que estejam Fitzgerald, principalmente relacionado a pessoas protagonistas, personagens, cuja uma vida perfeita parece se desfazer em frente ao novo presente. É uma tentativa de tentar segurar um passado, segurar uma realidade que se desfaz frente ao presente, frente às mudanças. A grande tragédia de ser conservador, acredito que esteja em jogo ali. Em relação a outros nomes como Balzac e Tolstói, percebo também um paralelo não só na grande estilização que existe nos seus filmes, que muitas vezes negam um realismo ou uma transparência primária, mas também um diálogo constante entre as estruturas materiais que regem a realidade, a política, as estruturas de poder, e os dramas em si. Uma dialética constante que torna o particular indissociável do universal. Percebo, por último, também uma influência muito grande de Dostoiévski na forma como, e isso provavelmente uma herança católica, a dor é integrada como parte vital da dramaturgia. E sua superação está atrelada a uma comunhão e perdão entre as pessoas. Uma certa transcendência que só pode acontecer ali por meio dessa realização. Passando por cinema, nomes que me lembram um pouco Zurlini. John Ford em 2 níveis. O primeiro do olhar, que propulsiona os sentimentos dos protagonistas para um campo quase cósmico. Existe um interesse maior em filmar um olhar, em filmar alguém olhando, do que essa pessoa olha por si. E a partir daí um senso poético muito grande é desenvolvido, principalmente no mistério. O segundo nível, no domínio entre mobilidade e imobilidade dentro do plano, como dispositivo de adensamento dramático. Um movimento, um passar de mãos, qualquer pequeno gesto é elevado a um campo de profunda densidade dramática, a partir de como o que é móvel e o que é imóvel no plano se relacionam. Percebo também uma grande influência de Nicholas Ray, pela construção culminante e progressiva das narrativas que são eclipsadas pelo passado, por um domínio do silêncio das cenas e pelas paixões austeras e explosivas. Existe um grau de contenção muito forte nos filmes, de austeridade, que nega um senso melodramático mais comum dentro do cinema. E por último, que eu trabalho junto a ele, pelo menos no mesmo período, que é o Michelangelo Antonioni, pela exploração da alternidade, o grande mistério que acaba sendo outro. E eu acho que por um domínio muito forte da geometria, da composição e das dinâmicas semióticas dentro do plano, que cria um enigma junto à encenação. A gente observa tantas vezes nos filmes do Valerio Zurlini personagens de costas em silêncio, caminhando calmamente, como os verdadeiros mistérios que são. Recentemente, a Joel Schumacher, uma cineasta que eu gosto muito, comenta a respeito do David Lynch, sobre como ele se coloca em relação ao projeto, estruturando aquilo não em termos narrativos convencionais, mas sim se questionando qual vai ser o centro de resoluções dessa trama, qual vai ser o mistério que eu vou trabalhar com, qual vai ser o centro de dubiedades a partir dali. Uma relação muito forte com a imagem e do seu potencial sugestivo, obscuro. Partindo para o filme propriamente, ele conta a história de uma jovem pobre que passa a sua vida inteira em busca de uma liberdade, mas acaba sendo explorada por diferentes homens, que após ser abandonada por um de seus namorados, vai até a casa dele, em busca do seu paradeiro. Lá ela encontra um jovem desconhecido,
que diz para ela que ninguém com aquele nome vive lá. Esse jovem em questão, que ela desconhece, é o irmão do rapaz que havia abandonado. Ao conversarem pela primeira vez, ele se apaixona por ela. E a partir daí eles vivem encontros esporádicos pela cidade, em busca de poder concretizar essa paixão por ela. De primeiro, o grande impacto para mim, em termos primeiramente narrativos, está num forte ao clássico da trama. Primeiro na hereditariedade, no grau hereditário ali, em como o pecado do irmão vira uma tragédia do irmão mais novo. Um crime que passa por vias familiares, como uma herança do mal que precisa ser seguida ali. Em segundo nível, percebo também uma quase figura do Édipo, em como a ausência de uma figura materna para esse jovem rapaz se reverte na busca por uma figura da amante, que é muito forte. Uma ausência que passa por uma paixão e que segue em progressão como algo trágico. Isso possui ecos pela obra, muito potentes. A moça, que é interpretada pela Cláudia Cardinale, e o jovem rapaz, que é interpretado pelo Jacques Perrin, marcam, eu acho que de maneira muito forte, com presenças muito expressivas. Todo um filme cujas lógicas dramáticas estão muito mais baseadas na contenção, no silêncio, na sugestão, do que propriamente uma explosividade expressiva. Acho que a compreensão do filme, ela exige, primeiramente, uma discussão e uma reflexão a respeito do método de Valério Gerlini. Um método que para mim segue um grande mistério, mas que para mim possui como ponto central uma reflexão acerca das distâncias entre as pessoas em si. Seja isso mediado pelo espaço em que elas encontram, seja isso mediado pelos desejos entre duas figuras, entre dois humanos, seja isso baseado nos reflexos passados, ou, mais uma vez retomando o aspecto tolstoiano da coisa, como muitas vezes a distância que se reflete diretamente na encenação parte, primeiramente, não de condições materiais, de paixões e de particularidades, mas sim de um olhar que beira o marxismo na maneira como precede de um grau materialista da coisa. Só podemos compreender a impossibilidade dessa paixão aqui se levarmos em conta o fato de que falamos de alguém muito rico e de alguém cuja liberdade, cujo próprio senso de individualidade foi constantemente negado pela sua vida e por sua condição, não só como mulher, mas também enquanto pessoa pobre. Dessa forma, partindo de uma construção em termos narrativos muito potente, muito complexa, o método principal do diretor, que precede, eu acho que, de um domínio grande sobre vários aspectos da composição, os graus semióticos, bi- e tridimensionalidade, profundidade de campo, mas que no final se reverte sobre esse ponto principal, que acaba sendo esse, a distância entre duas figuras, no tempo e no espaço. Quando ambos os personagens se encontram na mansão do rapaz mais jovem, podemos perceber isso, essa distância, que se dá em termos muito calorosos, muito próximos entre essas duas figuras. O encantamento dela pela vida, e o desejo dele de trazer por ela lá. No entanto, principalmente nos momentos em que o Gerlini decupa ambos dividindo o mesmo quadro, essa distância se dá de maneira muito artificial entre os dois. Uma ruptura muito grande, com qualquer senso de transparência. Isso se percebe mais adiante. No pequeno apartamento dela, no diálogo entre os dois, percebe-se, eu acho que de maneira muito forte, uma quase impossibilidade de respirar ali. Desejos muito fortes, marcados por um signo da tragédia constante.
no qual a aproximação desses personagens nunca consegue se dar de forma natural. É difícil falar do cinema do Zurlini sem falar desse que é um dos modos centrais dos seus filmes, e no qual muitas das suas questões de dinâmica se sintetizam, que são as cenas de dança. Muitas vezes as mais relembradas dos seus filmes, como Verão Violento ou A Primeira Noite de Tranquilidade. O calor, o desejo, a tensão, a contenção, tudo que rege a encenação está presente nas cenas de dança. E em um momento seminal de A Garota com a Valise, percebemos Jacques Perrin olhando de maneira distante enquanto a personagem da qual ele é apaixonado dança contra o homem. Existe um senso quase fantasmagórico nessa cena, na lentidão da dança, na maneira como o corpo da Cláudia basicamente vira um com esse desconhecido que ela dança. Uma tristeza, um senso de melancolia muito forte ali, a todo momento. E a distância entre esse personagem que olha, que observa, e ela que olha de volta para ele, é uma imposição muito clara desse senso trágico, que marca a narrativa. Por fim, não dando muitos detalhes, para não dar um spoiler, mas explicando em termos um pouco mais abstratos o que ocorre, após uma série de encontros falhos, marcados por uma certa dor, por um certo incômodo latente, após um encontro entre os dois, um encontro explosivo, um encontro emotivo, em uma praia, em que eles se tocam, mas não se conectam, existe um momento de lucidez brutal, que o personagem de Jacques Perrin percebe que suas paixões, seus desejos são coisas quase que menores, quase que inferiores comparados a uma condição realmente trágica, impossível, de um amor progredir e realmente existir frente às condições materiais que regem o universo da personagem da Cláudia Cardinale. Nesse momento, aqui marcando o spoiler para os que não assistiram o filme, ele dá para ela, em uma estação de trem, uma carta na qual ele diz: todos os meus sentimentos estão aqui. E quando ela segue na sua vida agora sozinha e abre a carta, ela vê ali muitas notas de dinheiro. Como se esse reconhecimento da impossibilidade, da tragédia, possuísse um grau catártico justamente na busca pela transcendência da dor do outro. O que possui contornos não só muito católicos na compreensão da dor e da busca conjunto e comunitário por sua transcendência, a partir da empatia, a partir da humildade, como pela maneira como a câmera se mostra impassível diante desse acontecimento, se coloca de maneira radicalmente frontal frente a ele. Retoma cineastas como Kenji Mizoguchi, que filmam a tragédia sem pestanejar, que se colocam dentro do mal e da dor e da destruição, como se colocassem diante a qualquer acontecimento. Enxergassem isso com lucidez, com consciência, com austeridade, com força e frontalidade. Acho que a soma dessa gama de métodos e construções é o principal responsável pelo impacto gigantesco dessa obra sobre mim, que se reflete também, recomendo, na verdade, o double feature desse filme com To Lovers do James Gray, que eu acredito que tem muitos paralelos. Acredito até ser uma adaptação desse filme. E eu acredito que tem ecos muito fortes sobre obras de cineastas como James Gray, por exemplo. É isso. Quero agradecer essa oportunidade para Cauê, a esse espaço, e a você que chegou até aqui, depois de eu passar acho que 15 minutos aí sem parar de falar. Muito obrigado. É isso. Até.